Bom dia, galerinha! Nós estamos aqui hoje para assistir mais uma aula de português. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês aí na casa de vocês, certo? E abrissem aí primeiramente para mim na página 87 e 88, onde tem um texto, né, que é uma canção também, muito conhecida por todos nós, da nossa infância também. Eu creio que de vocês, vocês tenham ouvido já porque os pais de vocês já conhecem, certo? Que diz assim, ó. O nome dela é Super Fantástico. Essa música é da Turma do Balão Mágico, certo? Ela diz assim, ó: Super fantástico amigo, que bom estar comigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até que tem mais uma idade, mas tem felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico. As músicas são as asas da imaginação. É como a flor e a semente. Cantar que faz a gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade viver felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Essa música, como eu disse, é da Turma do Balão Mágico, né? Super Fantástico é o título dela. Foi lançada aqui no Brasil, na Sony BMG DVD 2003. Ela é bem antiga, né? Aí diz aqui, ó: observando as palavras destacadas no texto, podemos perceber que as sílabas tônicas podem ou não ser acentuadas. Olha aí, viu? Uma dica importante. As sílabas tônicas, elas podem ou não ser acentuadas. Diz aqui, ó: quando a sílaba tônica é a última palavra, então ela é chamada de oxítona, certo? Exemplo: também, feliz e coração, certo? Repetindo: quando a sílaba tônica é a última da palavra, então esta é chamada de oxítona, certo? Quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, então esta é chamada de paroxítona, certo? Exemplo: felicidade, divertido e crianças. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima da palavra, então esta é uma sílaba proparoxítona. Exemplo: mágico, músicas e super fantástico, certo? Bom, a gente fez a leitura do texto, né, da página 87, 88. E na página 89 tem aqui uma atividade que vocês vão observar em casa, que diz assim, na primeira questão: enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Palavras paroxítonas. 2, palavras proparoxítonas. E 3, palavras oxítonas. Lembrando da dica. Tem aí do outro lado. A última sílaba tônica quando ela é a última sílaba tônica, nós chamamos ela de oxítona, certo? Proparoxítona é a penúltima sílaba que está lá, né? Quando eu pronuncio ela com mais intensidade. Paroxítona é a antepenúltima sílaba. Professora, coloca um exemplo no quadro que a gente não está entendendo. Pronto. O que seria uma palavra paroxítona? Se ela vai ser a antepenúltima, o exemplo dela seria o quê? Uma paroxítona, né? O primeiro exemplo aqui, ó, foguete. Bom, pessoal, como eu estava explicando aqui para vocês, né? Que as palavras paroxítonas, elas são a antepenúltima sílaba. Quando eu pronuncio, certo? Eu vou encontrar que elas são a antepenúltima, como foguete. Então, a sílaba mais forte da palavra foguete foi o gué, né? Então, ela é considerada uma palavra paroxítona, porque ela é a antepenúltima, né? Agora, nós vamos ver um exemplo da palavra
paroxítona, médico. Qual foi a que eu pronunciei que tem a sílaba mais forte, ó? Médico. Então, foi quem? Foi o mé. Então, essa daqui é a penúltima sílaba, né? A primeira de cima, desculpa, é a antepenúltima sílaba. E essa daqui é a penúltima. Aqui em boné, quando eu tenho a última sílaba, ó, boné. Então, o N e o E é considerado uma palavra oxítona, porque é a última sílaba que tem mais força, que ela é pronunciada com mais força. Repetindo, paroxítonas são as palavras, a antepenúltima sílaba dela, ela é mais forte. Quando eu pronunciar, ela vai ser mais forte, ó. Foguete. Então, vendo que é o G, né? O G eu pronuncio com mais força. Para falar, eu boto mais força. Então, ela é considerada uma palavra paroxítona, porque ela é a antepenúltima sílaba mais forte. Quando eu tenho a sílaba médico, então o mé, ele vai ser a penúltima sílaba e será uma sílaba paroxítona. E oxítona seria a última sílaba, então também ela acentuada, ela ficará com mais força. Quando eu digo, ó, boné, tá vendo, ó, boné, o né, ó, vai sair com mais força, certo? Então, pessoal, ó, vocês vão virar o livro de vocês, né? Eu creio que vocês tenham entendido, né? Que as sílabas tônicas são definidas em paroxítona, proparoxítona e oxítona. Paroxítona é quando a sílaba, a antepenúltima sílaba, ela é mais forte. A paroxítona é quando é a última sílaba é mais forte, acentuada ou não, né? Como vocês viram na explicação do livro. E oxítona são as últimas sílabas que são mais fortes e também podem ou não ser acentuadas, certo? Aí eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês aí na página 89 e 90, certo? Para que a gente pudesse fazer a explicação do exercício, né? Como diz aqui, ó. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. A palavra paroxítona é o quê? 2. Palavra proparoxítona é o quê? Desculpa. Aí 2. Paroxítona é o quê? E a palavra oxítona é o quê? Então, vocês vão olhar e tem 3 quadrinhos do outro lado e vocês vão definir para cada quadrinho um número, certo? De acordo com o que nós aprendemos agora. Segunda, faça um círculo indicando a sílaba tônica das palavras. Lembrem-se que a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais força, certo? Podendo ou não ser acentuada, tá legal? Então, ó, na terceira questão diz assim, ó. Leia as palavras, circule as sílabas tônicas e depois classifique-as em oxítona, quando a última sílaba for forte, paroxítona, quando a antepenúltima for forte e a proparoxítona quando for a penúltima sílaba. Vocês vão ter de um lado as palavras, vão olhar se elas são oxítonas ou paroxítonas e vão escrever na frente, tá certo? Na quarta questão, na página 90, tem assim, ó. Complete as palavras com as sílabas tônicas que estão nos balões. Tem aí uns balãozinhos em cima com sílabas e vocês vão colocar cada sílaba no seu local, colocando a palavra em destaque, né? No caso aí, essa primeira palavra, ó, tem bó, tracinho, K. Aí vocês vão lá em cima do balãozinho, vão procurar a sílaba que vai se encaixar aí e vão escrever. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão observar que lá embaixo tem um quadro, onde vocês vão separar essas palavras pela sua classificação. Quais são elas? Agora separe no quadro abaixo as palavras que você completou de acordo com a posição da sílaba. A antepenúltima sílaba, a penúltima sílaba e a última sílaba. Vocês vão fazer isso aí, separando cada uma no seu local adequado. E na página 90 tem a quinta questão que diz aí, ó. Siga o sentido da seta e descubra palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Depois, copias no quadro adequado. Exatamente, vocês vão observar que tem aí uma letra G, vão seguir, podem circular, e depois vocês vão colocar cada palavra no seu local. As palavras que forem oxítonas no quadrinho azul, as paroxítonas no quadrinho laranja, e as palavras proparoxítonas no quadrinho, nas linhas do quadrinho amarelo, certo? E a sexta e última questão diz assim, ó.
Descubra as palavras e escreva-as no diagrama, separando as suas sílabas. Depois, pinte as sílabas tônicas de cada um. Tem aí, ó, letra A, ave caçadora. Quem é? Aí vocês vão procurar. Letra B, onde ficam os peixes ornamentais? Letra C, cor do sol. E letra D, pode ser esquerdo ou direito. Repetindo, essa questão vocês vão descobrir as palavras e escreva-as no diagrama, ao lado, onde tem esses quadradinhos aí, separando suas sílabas. Depois, pinte a sílaba tônica de cada palavra, tá legal? De acordo com as dicas. E a gente vai ficando por aqui, com mais essa aula que vocês aprenderam hoje, que é a sílaba tônica, é aquela que pode ou não ser acentuada, certo? Que a gente tem, quando vai falar, a gente pronuncia ela com mais força. Existem as classificações delas que são paroxítonas, quando a sílaba é a antepenúltima sílaba. A proparoxítona, quando é a penúltima sílaba, é mais forte. E a oxítona, quando a última sílaba ela é mais forte, certo? A tia fica por aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse conteúdo ou de alguma coisa quando vocês forem fazer de alguma questão do livro, pode me chamar lá no grupo ou fazer uma videochamada que a tia agradece, tá bom? Um super beijo e até amanhã. Tchau! Bom dia, galerinha! A gente está aqui para ter mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje é conhecendo a nossa vegetação, certo? Eu creio que vocês já estão com livros aí em mãos para acompanhar a leitura que a tia vai fazer e a explicação também, para que ela possa ser mais clara de acordo com que a tia vai fazer a leitura, certo? Vamos lá! Na página 46 do livro de vocês vai iniciar o nosso assunto, ó. Eu creio que vocês estão podendo localizar aí esse mapa, né? Tem a observação desse mapa aí do Brasil e do clima, né? Que faz parte aí. A gente tem lá embaixo as nossas explicações, né? O esboçozinho para cada cor diz alguma coisa e a tia vai explicar também e vai fazer a leitura. Então acompanhem aí. Tudo que vocês acharem importante, vocês quiserem grifar, passem o lápis abaixo na linha e façam isso, tá bom? Diz aqui, ó, que a vegetação e o clima são dois aspectos naturais que estão sempre relacionados, quer dizer que eles estão sempre ligados, o clima e a vegetação, certo? Aí diz, ó, no Brasil, as matas, as florestas e as plantas, em geral, são muito variadas devido às diferenças climáticas de cada região do país. Observe o mapa abaixo. O que é que isso aqui quer dizer, pessoal? Que para cada região existe um tipo de planta. A planta que ela nasce aqui no Nordeste, ela não vai se adaptar lá no Sul, porque lá no Sul é um clima frio, né? E nós aqui é tropical, é um clima mais quente, mais ameno, né? Tem tempo que tá quente, tem o tempo do inverno, mas o nosso clima ele é mais tropical, ele é mais quente. Então as plantas daqui não vão se adaptar lá e as de lá também não vão se adaptar aqui. E para cada região existe um tipo de planta, que nós vamos estudar aqui dentro do nosso conteúdo. Aí lá embaixo, abaixo do mapa tem uma região lá bem verde, né? Em cima é a primeira parte, onde tem aí, no meio tem uma parte amarela, no biquinho tem um azul, uma rosa e um pouquinho avermelhada. Essa parte esverdeada que tem aqui no mapa de vocês, ó, tá vendo aqui, ó? Ela representa o equatorial, né? Tá certo? A parte vermelhinha, que é essa mais fina, ela representa o clima tropical litorâneo, que é onde nós estamos, né? O Ceará está aqui. Essa parte aqui do meio, ó, estão vendo, ó? Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, é um clima tropical, certo? E o semiárido é esse aqui rosa, ó, bem pertinho do Nordeste, né? A Bahia, certo? Está localizado aí também. E o subtropical, ó, lá embaixo, estão vendo, ó? Rio de Janeiro, né? Desculpa, Rio de Janeiro não, é Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, pronto, é exatamente isso aqui, que as letras são tão pequenas que nem a gente consegue enxergar, certo? Então, eu gostaria que vocês virassem aí para a página 47. Na página 47 diz assim, ó, o conjunto de plantas de uma determinada área ou região é denominado vegetação. Gostaria que vocês pegassem o livro e grifassem essa parte aí, que o conjunto de plantas de uma determinada área ou região é denominado como uma vegetação. Quando várias espécies de vegetação cobrem uma região, dizem que formam uma flora. O que seria essa flora?
A flora brasileira, ela é riquíssima e tem muitas utilidades. Muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano. Então, a flora são aquelas plantas que a gente encontra, né, no meio das matas que o homem não precisou plantá-las. Elas nasceram de acordo com o tempo e a necessidade daquele local. Aí diz aqui, ó, muitas plantas nascem sem que o homem precise plantar. E a ação dos ventos, da chuva, dos pássaros, das borboletas, das abelhas, das cutias, entre outros animais, faz brotar plantas nativas ou nos mais diversos locais. Quer dizer que, de acordo com a necessidade do animal também, do ser humano, essas plantas vão nascendo lá para que a gente possa fazer um bom aproveitamento delas. Agora vocês vão conhecer alguns tipos de vegetação existente aqui no Brasil, certo? Aqui fala: no Brasil há muitas espécies de vegetação, das mais frequentes dependendo da região. São a floresta, o cerrado, o campo, a caatinga e a vegetação litoral. Quero que vocês grifem isso aí. Observem no mapa a seguir a representação categórica da vegetação do país. Aí tem aí também, tem as partes, as cores, e lá embaixo vão ter as legendas que vocês podem entender o que é que significa. Essa parte verde, ela significa a floresta amazônica. Essa parte marrom, ela significa os cerrados, onde se encontram as serras, né? Essa parte amarelada significa a caatinga, né? Então aqui vocês vão poder observar, ler bem detalhadamente, né? Que depois vocês vão ter que fazer essa leitura silenciosa e procurar o que é que significa cada cor dessa no nosso mapa do Brasil, certo? Virem aí para a página 48, que diz assim, ó: conheça algumas delas. Tem aí, ó, a floresta, tem uma imagem bem bonita, né, de um meio da floresta e um sol adentrando no meio das matas, que diz assim, ó: na floresta, a vegetação se apresenta com árvores altas, grandes e junto umas das outras. Nela há sempre muito verde e, por ser fechada, caminha-se quando é possível por trilhas. E essas trilhas tem que lembrar que tem que ser feito por pessoas que tenham o hábito de já andar nesse lugar, como um guia turístico, que a gente falou até na aula de produção de texto, não foi? Que as pessoas que devem adentrar esse local, elas têm que ter o conhecimento de toda essa área para que elas não se percam, certo? Aí aqui fala também do cerrado, né? Vocês podem observar aí na página 48 também uma imagem que diz assim, ó: o cerrado se desenvolve principalmente no interior do Brasil. O espaço é recoberto por capins altos e aparecem plantas rasteiras afastadas umas das outras. O curioso são que as suas árvores baixas têm os seus troncos finos e tortos. A expansão do cultivo da soja, do algodão, da pecuária vem desmatando o cerrado brasileiro. Quer dizer que a ocupação dessas outras coisas que foi dita aqui, né, do cultivo da soja, do algodão, da pecuária, né, que é a cana-de-açúcar, ela vem acabando com essa paisagem que a gente está encontrando aí, que são os grandes cerrados, certo? Gostaria que vocês virassem aí para a página 49. Na página 49, vocês vão conhecer também aí sobre o campo, a caatinga. Tem aqui, ó: os campos estão presentes especificamente no sul do país. Quer dizer que vocês só vão encontrar os campos no sul do país, né? Que são as partes mais frias, no caso São Paulo, Rio de Janeiro, né? Vocês vão encontrar isso aí. Aí diz aqui, ó: são compostos por vegetação rasteira e verdinha. Lá fica sempre verde devido ao clima, né? Como eu disse, a qual damos o nome de capim ou grama. Essas características favoreceu a ocupação humana e a prática da pecuária. Justamente, isso aqui faz com que o homem queira cultivar, né, a pecuária, a criação de animais bovinos, caprinos, né, que são as vacas, os bodes, né, para que eles possam criar nesse local, porque é um local bem verde, pasto bem acentuado para os animais, propício para os animais. A caatinga fica localizada no Nordeste, que é onde nós estamos no Brasil, em uma área de solo bastante seco e apresenta pouca vegetação. Em época de seca, as plantas perdem as folhas e a vegetação é formada por uma árvore de pequenos portes e espinhos, que é chamado cacto, né? Não sei se vocês já viram, que ele é cheio de espinhos, e muitas vezes a gente retira aquela planta porque ela produz muita água para que o gado
tira os espinhos, descasca e tenta moer na forrageira para que o gado se alimente daquela planta, para que ele possa também, porque ela produz muita água, tá certo? Ele se alimenta daquela planta. A falta do pasto faz com que eles consigam comer até essas plantas espinhentas, mas não é colocado com espinho, é retirado. Aí aqui diz, ó, a vegetação litorânea, que são as partes das praias. No litoral, a vegetação é bastante variada. Existem ainda no mar as algas marinhas, usada em cosméticos e em produtos farmacêuticos, exatamente, e também em produtos alimentícios, né? Essas algas marinhas são retiradas do mar e algumas pessoas fazem uso, né, delas para criar produto de cabelo, creme, shampoo, sabonete, creme de pele, né? E tudo isso aqui que eu acabei de falar. E também podem fazer remédios com elas, tá certo? Na página 50 diz assim, ó, quais são os principais tipos de vegetação litorânea, lá na parte da praia. Vegetação de praia, né? Tem aí, ó. Apresenta uma vegetação rasteira encontrada na faixa litorânea. É comum também a presença do coqueiro, principalmente nas regiões norte e nordeste. Tem aí também uma imagem que depois eu vou pedir para mostrar para vocês, vai ser passada essas imagens, né, que eu estou explicando. E o mangue também é uma das principais tipos de vegetação. Apresenta uma vegetação em terrenos alagadiços, né, que tem bastante água, que são conhecidos como a gente pode chamar de mangues, né? Os mangues são os locais que tem muita vegetação, em meio a muita vegetação e água passando como se fosse um rio, certo? Lá embaixo tem uma parte que diz assim, ó, a flora e suas múltiplas utilidades. O que é que a gente vai ter nessa flora? É uma vegetação, ou são vegetações muito importantes para o homem. Além de purificar o ar que nós respiramos, favorece o clima de região e fornece sombra. Eles são usados em diversas formas, seja no seu estado natural e industrializado. Vocês podem também retirar alimentos para comer disso aí, né, da flora, e também podem fazer chás medicinais para a cura de algumas doenças, certo? Então fica certo. Pessoal, na página 51, tem o exercício aí que eu gostaria que vocês resolvessem, a 51, a 52, e a gente na próxima aula volta fazendo a correção desse exercício. São 4 questões, são bem pequenininhos. É tudo que tem aí no livro que a tia explicou, né, sobre a vegetação do nosso Brasil, tem tudo aí. Eu vou fazer só uma pequena leitura aqui para que vocês possam acompanhar. Marque a alternativa correta. A vegetação ou flora é, primeiro quadrinho, só uma parte das plantas do Brasil, só as plantas nativas do Brasil ou um conjunto de plantas de uma região. Letra B. A vegetação litorânea que possui terrenos alagados é uma floresta, um mangue ou uma caatinga. Segunda, escreva de que modo as sementes se espalham sem a ajuda do homem. Eu falei, né? Lá no meio da floresta, eu citei aqui na explicação, não foi? Observem as imagens abaixo e escreva o nome de cada vegetação. Vão ter 2 imagens e vocês vão identificar se ela é floresta, se ela é campo, certo? Vocês vão colocar aí embaixo, nesses quadrinhos. A quarta questão, vocês vão procurar no caça-palavras que tem lá embaixo o tipo de vegetação que responde às questões, de acordo com cada pergunta. Letra A. Esse tipo de vegetação se caracteriza por apresentar árvores baixas com seus troncos finos e tortos. Onde é que está lá? É no cerrado, é na floresta, na caatinga, é no campo? Aí vocês vão colocar. Letra B. A vegetação em que as árvores crescem próximos umas das outras, há uma grande variedade de espécies. É aonde? É na caatinga, campo, floresta, cerrado? Vocês vão colocar. Letra C. Nesse tipo de vegetação, a maioria das espécies de plantas perde as folhas e o solo é seco. Aonde é que fica isso aí? É no cerrado, na floresta, na caatinga ou no campo. E a letra D tem aí. Essa vegetação é rasteira e coberta por capim ou grama. Vocês vão dizer se ela é cerrado, floresta, caatinga ou campo, certo? E lá embaixo vocês vão procurar essas mesmas palavrinhas que vão colocar aqui nas letras A, B, C e D. E a gente fica por aqui. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a vegetação do Brasil, certo? Um super beijo e até a próxima aula.
Bom dia, galerinha! A tia tá aqui com vocês para ter mais uma aula de produção de texto. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês aí na casa de vocês e abrissem aí na página 27, ó. Produção de texto, página 27 e 28. O tema da nossa aula de hoje será turismo, né? Guia turístico. O que significa esse guia turístico, tia? O guia turístico é a pessoa que é responsável por fornecer todas as informações de uma cidade, de um local, de um museu, certo? De qualquer ponto turístico que tem em uma cidade, certo? Por exemplo, você chega na nossa cidade, aí vem um guia turístico, é uma pessoa que sabe de toda a história, desde o começo até o dia de hoje. Ele vai contar desde o surgimento, as pessoas que foram importantes para a nossa cidade, né? Os fatos relevantes daqui de nossa cidade, as posições das pessoas aqui em relação a tudo que aconteceu sobre a história, né, do passado e do presente, né? Ele sabe de tudo que houve nesta cidade, desde o passado até hoje, como eu disse. Por exemplo, eles sabem quantos habitantes há, quais os pontos turísticos mais visitados e mais importantes desse município, né? E quais os locais mais interessantes para que as pessoas possam conhecer. No livro de vocês diz aí, ó, guia turístico, ele serve para fornecer aos visitantes informações a respeito do local onde se pretende estar. Justamente o que a tia acabou de falar, né? No livro de vocês vem um exemplo aí de um folheto, né? Um panfleto da cidade de Olinda, no Pernambuco, onde fala aí do guia turístico, né? É um site que você abre quando você vai aí afora visitando e você vai encontrar tudo que pertence àquela cidade, o ano do surgimento, né? Aos pontos turísticos que vocês vão visitar, restaurantes, bares, hotéis, shopping, se essa cidade fornecer shopping, né? Cinema, praças, clubes, tudo isso são pontos turísticos, certo? Biblioteca é ponto turístico, prefeitura também pode ser considerado um ponto turístico. Na página 28 do livro de vocês, diz aqui, ó, também encontramos algumas informações acerca dos locais recomendados para visitar. A Biblioteca Pública de Olinda é uma delas. Note que são mostrados locais por meio de contatos, horário para visitas e em breve um resumo dessa história. Justamente, para que a gente possa visitar esses pontos turísticos, a gente tem que marcar hora. Por exemplo, se hoje eu montasse uma excursão com vocês da escola para ir visitar um museu ou qualquer outro tipo de ponto turístico, a gente teria que marcar a hora, na CAGES daqui de Palmirim, né? A gente teria que marcar a hora para saber se esse horário ia estar com alguém lá ou não, para que a gente pudesse ter uma explicação de tudo que é feito, todo o trabalho que é feito naquele ambiente, certo? E diz aqui, ó, que algumas empresas de viagens responsabilizam-se por elaborar um roteiro de viagens de acordo com o interesse do cliente, justamente. Quando eu, por exemplo, quiser viajar daqui para São Paulo, eu vou procurar um guia turístico, ele vai me dizer quais os principais pontos, ele vai montar como se fosse um calendário para mim, um roteiro turístico, onde os pontos que eu vou seguir, vou encontrar e conhecer. E assim eu vou saber o que essa cidade tem de mais bonito, certo? Na página 29, tem um exercício que diz assim, ó, responda as perguntas abaixo. Letra A, em que cidade você vive? Aí vocês vão colocar o nome da nossa cidade. Letra B, escreva 3 pontos turísticos da sua cidade ou do seu estado. Pode ser daqui de Palmirim ou do nosso estado do Ceará. Segunda questão, escolha uma das belezas naturais da cidade ou do estado e cole uma imagem no espaço abaixo. Caso vocês não tenham essa imagem para ser colada, vocês podem utilizar o desenho, tá certo? Diz aqui, ó, pode ser uma trilha ecológica, mata, praia, rio, lago e etc. Igreja, a Pedra de São Sebastião é um ponto turístico daqui de Palmirim, né? Depois escreva resumidamente a respeito desse ponto turístico, como informações para alguém que pretende visitar. Como se você estivesse passando a informação lá na Pedra de São Sebastião, um ponto turístico bem visitado, né? Na época de janeiro, os turistas vêm conhecer aquele ponto alto, onde eles têm a visibilidade da cidade inteira, né? E eles encontram lá e eles podem justamente conhecer tudo que há nessa cidade. Aí vocês vão escrever resumidamente, não precisa passar dessas 2 linhas, vocês só escrevem essas 2 linhas, tá certo? Pronto, pessoal, a nossa aula de hoje, produção textual, é isso aí. Como eu disse, guia turístico é a pessoa que é responsável, né, por fornecer informações de um determinado local,
seja ele aqui, seja ele lá fora, certo? A tia fica por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, né? Se tiverem gostando das aulas, agora eu faço igual ao meu filho Davi, dá um like lá, né? E façam os comentários de vocês, tirem as dúvidas no grupo e peçam ajuda também. E um super beijo para vocês e até amanhã. Tchau!